A Psiquiatria de Deus, Episódio 2. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Logo após a Segunda Grande Guerra, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças que estavam desabrigadas e famintas. Isso não é uma história da Bíblia. É um fato usado como exemplo para entender como a mente funciona. Ou seja, crianças que tinham perdido tudo, sem casa, sem segurança, sem saber o que ia acontecer. Essas crianças foram levadas para lugares seguros, onde receberam alimento e cuidado. Ou seja, agora elas tinham comida, tinham proteção, tinham alguém cuidando. Mas mesmo assim, à noite, elas não conseguiam dormir. Ficavam inquietas, temerosas. Ou seja, o corpo estava seguro, mas a mente ainda não, porque o problema não era falta de comida, era falta de segurança, era o medo de amanhã. Até que um psicólogo, um especialista em comportamento, descobriu a raiz disso e trouxe uma solução simples. Quando as crianças fossem dormir, cada uma deveria segurar um pedaço de pão. Não era para comer, era apenas para segurar. Se quisessem comer, ganhariam outro, mas aquele deveria ficar na mão. E algo impressionante aconteceu. As crianças passaram a dormir tranquilas, porque aquele pedaço de pão trazia uma certeza: amanhã eu vou ter o que comer. Ou seja, a mente ficou em paz. Isso gerava segurança, isso acalmava a mente, isso trazia descanso. E esse exemplo nos ajuda a entender algo espiritual. Porque o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não é um pedido, não é alguém pedindo ajuda. Isso é uma declaração, é alguém afirmando, é alguém que tem certeza. Davi escreveu isso e ele sabia o que estava dizendo à ovelha. Sabe que o pastor tem provisão, não só para hoje, mas também para amanhã. Ou seja, ela confia, por isso ela descansa. É como se ela estivesse segurando o seu pedaço de pão. Só que agora não é pão, é confiança em Deus. Isso mostra algo muito importante. Não precisamos viver suplicando, porque Deus já preparou antes. Ou seja, antes da necessidade aparecer, a provisão já existia. Isso quebra uma ideia errada de que Deus só age depois que você pede. Não, ele já sabe, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 8. Vosso Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Isso muda tudo, porque você para de viver em desespero e começa a viver em confiança. Mesmo assim, a maior parte das nossas preocupações está no amanhã. E isso rouba a paz do hoje, como aquelas mulheres que iam até o túmulo de Jesus, preocupadas com a pedra. Ou seja, pensando em um problema, sem perceber que quando chegassem lá, a pedra já estaria removida. E isso acontece muito. A gente sofre antes, se preocupa antes por algo que já está resolvido. Davi também declara, como está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus não abandona isso. É experiência. Isso é alguém que viveu e viu que Deus cuida, porque toda vida vem de Deus. Ele cuida das aves, cuida das flores, e Jesus ensina isso. Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Se Deus cuida das aves e das flores, quanto mais de você. Ou seja, você tem valor, você importa. E Paulo também escreve como está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ou seja, não é dúvida, é promessa, é certeza. E é exatamente isso que está no Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando isso deixa de ser só uma frase e se torna uma verdade, dentro de você tudo muda. A ansiedade diminui, o medo perde força.
a mente desacelera, porque você entende que não está sozinho, que existe alguém cuidando. E talvez hoje o que você precisa não é mais controle, é mais confiança. Não é tentar segurar tudo, é aprender a descansar. Porque quando você confia, você descansa. E quando você descansa, a mente entra em paz. O que esse vídeo quer dizer? Não é a falta de coisas que tira a sua paz. É a falta de segurança dentro de você, quando você entende que Deus cuida você de viver com medo do amanhã e começa a viver em paz. Hoje, se esse vídeo mexeu com você, compartilhe e deixe o seu like.